Olá pessoal, eu sou o pastor Ademir, seja muito bem-vindo ao canal Cultura Reformada e à playlist Pregação Reformada. Aqui você encontra pregação reformada todos os dias, pregação fiel, edificante. Por isso, se você está chegando agora no canal, já aproveita e se inscreve marcando o sininho das notificações para você não perder nada que produzimos aqui. Dá o seu joinha porque ajuda muito o canal, tá certo? E você gostou do vídeo, da pregação que você assistiu? Comenta e também recomenda para todo mundo que você conhece. Convida todo mundo aí para também acompanhar o canal Cultura Reformada. Aí detalhe, assiste o vídeo até o final, porque depois da pregação eu volto para te atualizar sobre toda a programação de nosso canal. Tá combinado assim então? Sem mais enrolação então, bora pra pregação. Roda a vinheta. Convidá-los a abrirem comigo a palavra do Senhor, o livro de Obadias, livro do profeta Obadias. Estamos querendo dar início a série de mensagens nos profetas menores. Na verdade, já consideramos alguns deles, uns meses atrás, Zacarias e outros. E vamos, ao retomar, começar pelo começo, ou melhor, começar pelo menor. Obadias é o menor dos profetas menores, em termos de tamanho da sua profecia. Certamente não será uma exposição longa, vai durar 2 domingos, eu penso, quando vamos considerar essa profecia, mas que, meus irmãos, tem muito a nos ensinar, a consolar a nossa fé, a amadurecer a nossa fé, a ampliar, eu penso, a nossa perspectiva das promessas do Senhor Jesus Cristo e do Evangelho para nós, para que possamos assim ser fortalecidos no dia mau e perseverar até o fim. Obadias apenas tem um capítulo. Nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 14. Obadias, do verso 1 até o verso de número 14. Mesmo assentados, meus irmãos, porém com toda atenção, toda reverência, interesse, vamos acompanhar atentamente a leitura da palavra do Senhor. Diz assim: visão de Obadias. Assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Temos ouvido as novas do Senhor. E às nações foi enviado um mensageiro que disse: levantai-vos e levantemo-nos contra Edom para a guerra. Eis que te fiz pequeno entre as nações. Tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou. Ó tu que habitas nas fendas das rochas, na tua alta morada, e dizes no teu coração: quem me deitará por terra? Se te remontares como águia, e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá te derribarei, diz o Senhor. Se viessem a ti ladrões ou roubadores de noite, como estás destruído? Não furtariam só o que lhes bastasse? Se a ti viessem os vindimadores, não deixariam, pelo menos, alguns cachos? Como foram rebuscados os bens de Esaú? Como foram esquadrinhados os seus tesouros escondidos? Todos os teus aliados te levaram para fora dos teus limites. Os que gozam da tua paz te enganaram. Prevaleceram contra ti. Os que comem o teu pão puseram armadilhas para teus pés. Não há em Edom entendimento. Não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom e o entendimento do monte de Esaú. Os teus valentes, ó Temã, estarão atemorizados.
para que do monte de Esaú seja cada um exterminado pela matança, por causa da violência feita a teu irmão Jacó. Cobrir-te-á a vergonha, e serás exterminado para sempre. No dia em que, estando tu presente, estranhos lhe levaram os bens, e estrangeiros lhe entraram pelas portas e deitaram sorte sobre Jerusalém, tu mesmo era um deles. Mas tu não devias ter olhado com prazer para o dia de teu irmão, o dia da sua calamidade, nem ter se alegrado sobre os filhos de Judá, no dia da sua ruína, nem ter falado de boca cheia no dia da angústia. Não devias ter entrado pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Tu não devias ter olhado com prazer para o seu mal no dia da sua calamidade, nem ter lançado mão dos seus bens no dia da sua calamidade. Não devias ter parado nas encruzilhadas para exterminares os que escapassem, nem ter entregado os que lhe restassem no dia da angústia. Amém. Que o Senhor abençoe ricamente a leitura da sua santa palavra. Meus irmãos, vamos mais uma vez curvar a nossa fronte, invocar o santo nome de Deus, suplicando o seu auxílio sobre a exposição da palavra. Vamos orar. Santo Deus e Pai, estamos diante da tua palavra, Deus, profetizada há séculos atrás. Meu Deus, como ela é viva hoje. Sabemos que o seu cumprimento final ainda está por vir. O seu cumprimento final, quando o Senhor Jesus Cristo há de voltar e esmagar plenamente todos os seus inimigos. Mas, ó Deus, suplicamos que o Senhor nos dê atenção, nos dê maturidade para compreender as tuas coisas, para compreender e almejar a salvação que o Senhor tem reservado para nós. Abençoa-nos, ó Deus, na exposição dessa pequena profecia, pequena em tamanho, porém grande em poder e contundência, pois é a tua voz, a voz do Senhor. Fica conosco, ó Deus. Eu sou o teu servo que fala contigo. Capacita-me, além das minhas limitações e capacidades humanas, para que o Senhor venha abençoar o teu próprio povo, a tua igreja que o Senhor comprou com teu sangue, prometeu aperfeiçoar em santidade. Assim oramos e suplicamos o teu favor, em o nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quando pensamos nas promessas do Evangelho, pensamos nos benefícios que fluem das boas novas do Senhor Jesus Cristo. Em geral, focamos e consideramos alguns benefícios centrais para nós, como o perdão de pecados, a alegria no Espírito Santo, a herança celestial que está reservada para nós, a certeza de que estaremos nos céus com o Senhor Jesus Cristo para todo sempre, a adoção, a justificação, a santificação, a ressurreição, a glorificação. Benefícios maravilhosos, positivos para nós, que enchem o nosso coração de esperança no Senhor. Porém, por vezes eu penso isso como fruto do evangelicalismo moderno, que tem barateado o Evangelho, que tem resumido o Evangelho a benefícios individuais. Nós temos perdido de vista que um dos benefícios do Evangelho, uma das promessas, uma das novas, como diz Obadias, que o Senhor traz a nós, como esperança que Ele há de fazer conosco, é de que o Senhor há de vencer e derrotar e fulminar todos os nossos inimigos. Para nós sou estranho, não é? Para nós, por vezes, sou estranho pensar de que o Senhor há de esmagar, há de vencer, conquistar
aos nossos inimigos, os inimigos da fé. Afinal de contas, o Senhor nos diz que devemos amar os nossos inimigos. Sim, Ele diz isso. Mas Ele promete e avisa e anuncia com clareza que Ele há de derrotar e vencer aqueles que de forma obstinada, rebelde, contumaz, a despeito de toda a oportunidade de salvação, a respeito de toda a bondade que lhe é estendida, rejeitam a Deus, esses hão de ser derrotados pelo Senhor, hão de ser esmagados pela sua força e pelo seu poder. E nós, como seu povo, obteremos a vitória final. É mais ou menos, meus irmãos, sobre isso que diz a profecia de Obadias. Quando ele anuncia naquele tempo, no tempo onde o povo de Deus estava passando por profunda calamidade, como lemos no final do relato, passando por profunda angústia, por profunda miséria, tempos de aflição, o Senhor anuncia para o seu povo consolo, de que ele haveria de derrotar os inimigos que trouxeram eles àquela condição. E no final da profecia, como veremos na próxima ocasião, ele haveria de exaltar o seu povo, restaurá-lo à condição de prosperidade, prosperidade espiritual, prosperidade de graça, exaltá-los em glória, dando a eles a honra que é do povo de Deus, honra essa que é recebida pela graça. Meus irmãos, antes então de considerarmos atentamente o que diz o profeta Obadias, precisamos considerar alguns aspectos ligados ao contexto desse livro. Precisamos compreender quem escreve, precisamos compreender quando escreve e precisamos compreender sobre quem ele escreve ou ele profetiza. Meus irmãos, quem está aqui profetizando é o profeta Obadias, e a verdade é que pouco sabemos a respeito dele. Era um nome comum em Israel, pelo menos na palavra de Deus há o registro de 12 Obadias, que aparecem nos registros históricos sagrados na palavra do Senhor, e nada sabemos a respeito desse Obadias específico aqui que está registrado nesse livro. Alguns confundem esse profeta Obadias com aquele Obadias da história de Acabe e Jezabel, que pela sua piedade ele deu abrigo a 100 profetas do Senhor, alimentando-os com pão, sustentando-os durante um tempo de perseguição ao povo de Deus. Porém, meus irmãos, pelo contexto histórico, pelo aquilo que é dito na profecia de Obadias, nós sabemos que não pode ser a mesma pessoa. E tudo que sabemos é apenas o seu nome. E que nome precioso! Obadias significa servo do Senhor. Que nome apropriado para um profeta de Deus. Para aquele que haveria de ser a boca do Senhor no meio de um povo. Ele faz isso como servo do Senhor. O apóstolo Pedro, na passagem que ainda vamos considerar na semana que vem, ele diz que aqueles que servem devem servir na força de Deus. Aqueles que falam devem falar de acordo com os oráculos de Deus. E Obadias assim o fazia. Obadias era um verdadeiro servo do Senhor, que falava de acordo com os oráculos de Deus, conferindo uma mensagem profética para o seu povo, para consolar o coração do seu povo aflito, de acordo com aquilo que ele viu na visão de Obadias, com o seu olho profético. O tempo, quando Obadias escreve, ou quando ele profetiza essas palavras, muito provavelmente compreende-se que é o tempo do exílio, quando Israel foi tomado do cativeiro babilônico, foi invadido brutalmente por Nabucodonosor e toda a sua aliança infernal, e trouxe o povo de Deus para o exílio, destruindo completamente o povo de Deus, e ali o povo sofre uma destruição como jamais foi esperada. Obadias provavelmente estava ali junto com Jeremias, entre os profetas que devem ter ficado para trás, que foram deixados no povo de Deus, deixados ali em Judá ainda, no terreno do povo de Deus, para profetizar, e provavelmente Obadias estava lá juntamente com Jeremias. Muito do que Obadias diz aqui nessa palavra, Jeremias também diz
De igual modo, em Jeremias 49, os irmãos não precisam abrir, nós temos uma profecia bem semelhante. Quando Obadias, ou quando Jeremias, ele fala a respeito de Edom, as palavras que Obadias aqui diz. Os irmãos podem depois conferir em Jeremias, no capítulo 49. É como se o Senhor tivesse dado uma palavra a Jeremias, palavra profética, a respeito da condição de Israel naquele tempo, desolados, em calamidade, em angústia, o que o Senhor haveria de fazer, e depois ele reforça a mesma palavra por meio do seu profeta Obadias, para consolar o seu povo. Por vezes o Senhor faz assim. Ele levanta servos do Senhor para repetir a mesma mensagem, e o Senhor, meus irmãos, não está preocupado com repetições. A mensagem dele é a mesma. É a mensagem do pacto de graça, que ele é fiel ao seu povo e que ele há de honrar as suas promessas até o fim. E ele repete isso sempre por meio dos profetas do Senhor. E Obadias certamente aqui é usado por Deus para consolar o seu povo. Meus irmãos, o objeto da profecia de Obadias é a nação, o reino Edom, os edomitas. Um reino que teve origem em Saul, mas um reino que caracteriza a grande oposição ao povo de Deus. Edom era o reino que estava situado a sudeste de Judá, fazia fronteira com o povo de Deus, estava ali presente, era um reino próspero em muitos aspectos, era um reino forte em aspectos humanos, estava localizado em uma região montanhosa, e regiões montanhosas naquele tempo representava uma proteção natural contra os seus inimigos. O próprio Senhor fala sobre isso nessa profecia, mais para frente, de forma sarcástica, quando fala que Edom habita nas fendas das rochas e na tua alta morada. Os seus castelos eram construídos nas rochas. Eles tinham escudos naturais. E isso trouxe àquele reino uma certa prosperidade, uma certa vantagem sobre os demais reinos. Era um reino também conhecido por ter muitos sábios que habitavam nos seus domínios. O próprio Jó, os irmãos devem se lembrar que um dos seus amigos era um edomita. Elifaz era chamado de Elifaz o Temanita, e Temã era uma das cidades de Edom. Era um dos sábios, amigos de Jó, que nós não sabemos, a sua sabedoria tinha muitos buracos, muitas falhas, pois não era sabedoria do alto, sabedoria aperfeiçoada em Deus, mas era assim conhecido, era um reino conhecido por essa característica também, não só do poderio militar, não só das riquezas materiais, mas também reconhecido por produzir muitos sábios. Porém, meus irmãos, o mais importante para nós é a origem dessa nação. A palavra Edom, o reino Edom, é mencionado muitas vezes a palavra de Deus, e nós devemos, para que possamos ler a palavra de Deus com proveito, conhecer o que significa um edomita, o reino de Edom. E por que esse reino é mencionado vez após vez na palavra de Deus? É mencionado na boca dos profetas, é mencionado nos salmos, é mencionado como grande inimigo de Deus. Porque Edom, meus irmãos, faz parte, ou teve origem em Esaú, o irmão de Jacó, irmão gêmeo de Jacó. Os irmãos sabem da história. Filhos da promessa. Jacó e Esaú. Esaú, o mais velho, o primogênito. Jacó, o enganador, mas que aprove a Deus amá-lo. Aprove ao Senhor, nós lemos em Romanos, amar a Jacó e aborrecer a Esaú. Isso ficou claro em toda a vida de Jacó e Esaú. E fica claro em toda a história dos descendentes de Esaú, que são os edomitas. Desde o nascimento, diz a palavra de Deus. Aliás, antes de nascer, ainda no ventre de Rebeca, havia luta entre esses dois. Jacó e Esaú constantemente lutando e batalhando. Esaú desprezou o seu direito de primogenitura, vendeu
por um prato de lentilhas. Um homem arrogante. Um homem que confiava na força do seu próprio braço e fazia pouco caso das bênçãos de Deus. Mas Jacó foi agraciado pelo Senhor. Jacó, de forma, nós sabemos, dissimulada, ele pegou o direito de primogenitura e foi uma derrocada no relacionamento entre esses dois. Esaú determinou matá-lo e queria a todo custo exterminar com Jacó. Ele precisou fugir para Padã Arã, para que ele não tivesse, para que tivesse tempo de alívio, para que Deus de repente aplacasse a ira no coração do seu irmão. E o que vemos, meus irmãos, é um conflito constante entre aquele que Deus amou e aquele que Deus aborreceu. A história inteira de Esaú e Jacó, entre os edomitas e os israelitas, é uma história marcada por constante conflito. Embora a bênção foi dada a Jacó, o Senhor disse que Esaú deveria servir a seu irmão. Os irmãos devem se lembrar da bênção que foi dada. A bênção foi dada a Jacó, mas Esaú, embora fosse viver da espada, ele deveria ser servo do seu irmão mais novo. E o que vimos da parte dele é rebeldia. Desprezando o direito de primogenitura e desprezando a bênção que o Senhor deu para ele, ocupando o seu lugar de humildade. Embora o primogênito deveria se submeter e se humilhar e servir ao seu irmão, porém não foi isso que ele fez. Ele foi tomado de ódio no seu coração. E a sua descendência, meus irmãos, herdou de alguma maneira essa animosidade contra o povo de Deus. Era uma nação irmã. É isso que o Senhor fala mais para frente. No verso 12, nós vemos isso, quando o Senhor fala que Edom não deveria ter desprezado ou olhado com prazer para o dia do teu irmão. Israel era a nação irmã de Edom. Porém, uma nação, um irmão rebelde. Um irmão contumaz. Que não aproveitou da associação que poderia ter com Israel para ser abençoado, mas quis competir o tempo todo para ver quem haveria de ocupar o primeiro lugar. De modo, meus irmãos, que Edom representa a rebeldia quanto mais. É isso que Edom representa. O Senhor, por vezes, quis até abençoar Edom, preservá-la, pois era uma nação irmã. Embora não herdou o direito de primogenitura e não esteve no primeiro lugar, o Senhor ainda poderia ser favorável para com essa nação. Mas pela sua rebeldia, quanto mais, pela sua arrogância e soberba, se tornou inimigo do Senhor e do seu povo. E é isso que Obadias profeticamente denuncia na sua profecia. A profecia, então, voltando, começa anunciando isso. Acompanhe comigo no verso 1. Ele diz, visão de Obadias, assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom, temos ouvido as novas do Senhor. Meus irmãos, o Senhor comunicou as suas novas, as suas boas novas, o seu evangelho para o seu povo com respeito a Edom, que diz respeito ao julgamento que ele haveria de trazer a essa nação, e isso nós ouvimos por meio da boca de Obadias, mais uma mensagem do Senhor Deus. Essa era a credencial do profeta. O profeta, quando lhe falava, ele não falava suas próprias palavras, os seus achismos, as suas opiniões, ele abria a boca e falava, assim diz o Senhor Deus. Isso autenticava a sua mensagem. O Senhor aqui, por meio de Obadias, ele se identifica de duas maneiras. Ele se apresenta como o Adonai, o Senhor, que representa aquele que tem domínio sobre todas as coisas, o soberano sobre toda a criação. Naquele tempo, o que era-se comum era crer em deuses
de nações específicas, deuses localizados. Deuses da nação de Israel, deuses dos edomitas, deuses dos egípcios, mas o Senhor se apresenta como o Adonai, o Deus supremo, o Deus de Israel, o Deus de Edom e aquele que tem prerrogativa para julgar todas as coisas. Mas para medo e pavor de Edom, ele se apresenta também como Yahweh, o Senhor, aqui em letras maiúsculas. Não apenas o Adonai, mas o Senhor, Deus da aliança. É isso que significa o nome pactual de Deus. Toda vez que vemos isso aqui, certamente os irmãos já ouviram várias vezes a palavra Senhor em letras maiúsculas na palavra de Deus, sobretudo no Antigo Testamento. Isso diz respeito ao nome de Deus que ele revelou a Abraão. Quando Abraão perguntou, dizes quem eu sou, aliás, Moisés? Dizes que me enviou? O eu sou lhe enviou. O Deus de Israel, o Deus da aliança, o Deus que lembra da aflição do seu povo e não se esquece do seu povo, mas guarda a sua aliança e a sua promessa para com Abraão, para com Isaac e para com Jacó. Ele é o Senhor de toda a terra, mas ele é o Deus do seu povo. Isso para nós, meus irmãos, já é uma fonte de consolo. Quando consideramos os nossos inimigos, devemos lembrar que o Senhor tem prerrogativa sobre a vida deles. Que eles, por mais que esperneiem, por mais que expressem rebeldia, quanto mais incredulidade, e não se submetam à vontade do Senhor, eles não podem fugir ao seu senhorio, pois ele é o grande Adonai. Por outro lado, ele é Yahweh, o Deus da aliança, o Deus que tem o seu povo como sua possessão peculiar, como ele revelou a Israel. Toda a terra é minha, mas o meu povo é a minha possessão peculiar, o meu tesouro escolhido, a menina dos meus olhos, aquela sobre quem eu pus todo o meu cuidado, todo o meu favor e toda a minha graça. E o Senhor revela então as novas do Senhor. A mensagem que o Senhor revela a Obadias é que ele estava levantando uma espécie de mensageiro embaixador, que haveria de organizar uma aliança de nações contra Edom. Veja o que ele diz no verso 1. Temos ouvido as novas do Senhor, e às nações foi enviado um mensageiro, que disse, levantai-vos e levantemo-nos contra Edom para a guerra. A ideia aqui, meus irmãos, é que o Senhor está falando que ele governa sobre toda a história. E que Edom, por um momento, está ocupando a sua posição superior sobre Israel, rindo, blasfemando, zombando da sua calamidade, mas que, na verdade, o Senhor estava articulando uma aliança de nações por meio de um mensageiro, para que juntos formassem uma aliança contra Edom, para a guerra. Meus irmãos, o Senhor é chamado verdadeiramente de o Senhor dos exércitos, não é? Ele é aquele que governa sobre os exércitos celestiais. Anjos obedecem à sua palavra, mas os exércitos dessa terra também se submetem a ele. E ele levanta nações, organiza, ele conduz, ele dirige o coração do rei como lhe apraz, para que ele possa cumprir os seus propósitos. Salmo 91, verso 1 diz, reina o Senhor, tremam os povos. Isso é uma boa nova para nós. Uma boa nova no Evangelho. Sobretudo, como vemos no nosso contexto, o Evangelho ser cada vez mais ameaçado, vilipendiado, com mais agressividade. E nos sentimos cada vez mais acuados, simplesmente por crer na mensagem de paz do Senhor Jesus Cristo. O Senhor diz, ele reina, tremam os povos, e essa mensagem para Edom. O Senhor, meus irmãos, prossegue por meio de Obadias, em primeiro lugar, anunciando e falando da soberba daquela nação. No verso 2 e ao verso 4, ele diz o seguinte, eis que te fiz pequeno, falando de Edom, entre as nações, tu és muito desprezado aos olhos de Deus.
A soberba do teu coração te enganou, ó tu que habitas nas fendas das rochas. Na tua alta morada, e dizes no teu coração que me deitará por terra. Se me remontares como a águia, se te remontares como a águia, e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá te derribarei, diz o Senhor. Meus irmãos, uma das características principais de Edom, sendo próxima de Israel, devendo ser uma nação que deveria se humilhar, a sua condição de serva de Israel, era a característica da soberba. E que grande pecado aos olhos do Senhor é a soberba. É o pecado da idolatria que diz, Deus não reina, nós reinamos. E essa era a característica de Edom. Era uma grande nação, como falamos, se confiava na sua habitação nas fendas das rochas. Se os irmãos têm algum conhecimento da história, devem saber que uma das 7 maravilhas do mundo, Petra, a cidade de Petra, está construída uma fortaleza que diz respeito justamente aos edomitas. Muito provavelmente essa fortaleza foi construída um pouco depois do período quando Obadias profetizava, mas procurem depois ver, é realmente impressionante. Toda uma fortaleza construída dentro de uma montanha, impenetrável, humanamente falando. Onde poderia cercar, onde os inimigos poderiam encontrar uma brecha para adentrar naquela fortaleza. Eles estavam protegidos pelos elementos, os elementos do próprio Deus. E hoje é um ponto turístico. E eles se confiavam nisso. Eles habitavam nas fendas das rochas, na alta morada, e dizia no coração, quem me deitará por terra? Mas o Senhor, meus irmãos, Ele sabe que por mais alto que o homem esteja, ele nunca pode estar ocupando uma posição mais elevada do que a do próprio Deus. E o Senhor chega a falar de forma sarcástica, com zombaria a respeito de Edom, que ainda que elas fizessem o seu ninho entre as estrelas, como uma águia, ainda de lá, o Senhor haveria de derribá-la e de destruí-la completamente. A palavra aqui usada por águia, alguns entendem, seria mais propriamente traduzida por abutre. A mesma palavra no hebraico pode significar águia, pode significar também abutre, e abutre habitava aquela região. E mais propriamente caracteriza a natureza dos edomitas na sua soberba. Comedores de carniça, carnais, violentos e soberbos, que de fato faziam seus ninhos nos locais altos de difícil acesso, mas o Senhor diz, não me importa isso. Por mais alto que seja a sua habitação, o Senhor diz, de lá eu derribarei o soberbo. Meus irmãos, a soberba é um pecado terrível diante do Senhor. O salmista mesmo diz, livra o teu servo da soberba. Ficarei livre de grande transgressão. Os edomitas não mais existem. Hoje a cidade de Petra é um ponto turístico na Jordânia. Não apresenta nenhuma ameaça à ordem mundial. De fato, o Senhor derrubou aquela nação. Mas os edomitas de espírito permanecem. Os rebeldes contumazes contra o Senhor continuam confiando na força do seu próprio braço, confiando na força do seu próprio sucesso, das suas próprias obras, dos seus próprios méritos, fazem pouco caso de Deus, da sua provisão, da sua aliança, antes desprezam o Senhor com toda arrogância e altivez. Mas o Senhor diz, por mais alto que você vá, que você suba, de lá eu vou lhe alcançar. E eu mesmo, diz o Senhor, haverei de te derribar. Salomão, em Provérbios 16, no verso 18, ele diz, o verso que todos conhecemos, a soberba precede a ruína. E a altivez de espírito precede a queda.
E Edom conheceu isso, meus irmãos, na pele, e muitos de nós conhecerão também. O Senhor diz por meio do seu apóstolo Tiago, que aqueles que constituem-se amigo do mundo, constituem-se inimigos de Deus. E que Deus, ele diz ao apóstolo Tiago, no capítulo 4 da sua carta, no verso 6, Deus resiste os soberbos, mas dá graça aos humildes. Quantos resistem à provisão de Deus? Não se entregam totalmente ao Senhor. Não se humilham perante Deus como aquele que não merece nada. Edom deveria reconhecer: eu, na minha tolice, vendi o meu direito de primogenitura, eu me arrependo no pó e na cinza, Senhor, dá-me um lugar na tua casa, ainda que como servo. E deveria, na sua humildade, servir a Israel. E alcançaria a misericórdia do Senhor. Mas na sua soberba não fez assim. E quantos continuam nessa maneira? E o Senhor fala: eu vou destruir. Mais do que isso, o Senhor também fala que haveria de simplesmente arrancar todos os recursos de Edom e as riquezas de Edom, isso que vemos dos versos 5 a 6. Acompanhe. O Senhor diz o seguinte: se viessem a ti ladrões ou roubadores de noite, como estás destruído? Não te furtariam só o que lhes bastasse? Se a ti viessem os vindimadores, não deixariam pelo menos alguns cachos? Como foram rebuscados os bens de Esaú? Como foram esquadrinhados os seus tesouros escondidos? Meus irmãos, o Senhor continua a falar a respeito de Edom como sendo alguém que era rico. E de fato, se os irmãos se lembram da história de Jacó e Esaú, quando Jacó volta de Padã-Arã para se encontrar novamente com Esaú, e ele traz presentes para aplacar a ira do seu irmão, o seu irmão diz: não precisa, eu tenho muitos bens, estou abastado, não preciso desse presente. E de fato, não só Esaú, como toda a nação, os edomitas, até certo ponto, eram possuidores de muitos bens. Mas o Senhor diz: nada ficará. Tudo será arrancado. E o Senhor usa de uma ilustração muito contundente para falar isso. Ele fala: ladrões, quando vêm e roubam, em geral eles não levam tudo. Eles levam apenas o que lhes basta. Eles não têm condições de carregar tudo nas costas. São limitados no seu poder de roubar. Vindimadores, ele fala, quando vêm para fazer a colheita, eles não levam todos os cachos. Alguns ainda ficam na plantação. Mas eu, Senhor, quando atuar, haverei de rebuscar a Edom. O que ficará, nada ficará. O Senhor chega a exclamar: como estás destruído? Meus irmãos, isso aponta para nós com respeito à ira de Deus. Quando falamos do amor de Deus, meus irmãos, sabemos que o amor de Deus ele é superlativo. Ninguém ama como Deus. Ninguém sacrifica como Deus. Deus amou antes da fundação do mundo, e Ele amou a tal ponto de enviar o seu próprio Filho por pecadores. Mas quando se fala da ira de Deus também, nós sabemos que ninguém se ira como Deus. Que ninguém tem o poder de destruição como do próprio Deus contra aqueles que são rebeldes contra a sua vontade. Ladrões, roubadores não podem roubar como Deus, exterminar e acabar com tudo que o homem tem como Deus pode. Isso nos deve causar preocupação. Vivemos num mundo materialista, onde os homens confiam, se vangloriam e sentem muito prazer e confiança nos seus bens. Isso causa muita soberba ao homem moderno. Porém o Senhor diz: tudo lhe será tirado. Aqueles que não têm possessões celestiais, duradouras, eternas, diz o Senhor Jesus Cristo. Possessões essa que a traça não come, a ferrugem não corrói, perderá tudo o que tem, e é o próprio Deus que haverá de arrancar. Será que isso não causa preocupação aos inimigos do Senhor?
não causou preocupação, Edom. Meus irmãos, até aqui, talvez o povo de Israel deveria estar pensando como pode isso acontecer. Parece algo inacreditável. Pois o contexto é de que Israel estava na calamidade. Israel é que estava passando na angústia. Israel é que tinha sido completamente despojada de todos os seus bens, invadida, levada para o exílio, destruída. E o Senhor diz que Ele faria tudo isso. E alguém poderia se perguntar como o Senhor vai fazer isso. E o Senhor responde, pelo menos de 3 maneiras, como Ele há de modo muito prático de fazer isso e de destruir o inimigo dele, que naquele momento estava ocupando um local de proeminência, uma posição de poder. O Senhor diz, em primeiro lugar, que era pela traição que o Senhor haveria de destruir Edom. Veja no verso 7. Ele diz: todos os teus aliados te levaram para fora dos teus limites. Os que gozam da tua paz te enganaram, prevaleceram contra ti. Os que comem o teu pão puseram armadilhas para teus pés. Não há em Edom entendimento. Meus irmãos, a primeira forma como o Senhor anuncia que Ele vai trazer destruição total àquela nação é arrancando de Edom as suas alianças e confianças humanas, que hão de se voltar contra ela mesma, por meio da traição. Aqui talvez fosse obra desse embaixador, daquele mensageiro que é anunciado no início da profecia, que haveria de percorrer nações e formar alianças para que se levantassem contra Edom, talvez por meio do suborno, para que alianças fossem quebradas, alianças de paz com Edom. O fato é de que a confiança de Edom, de que estava sustentada por uma rede de nações que haveriam de se levantar contra o Senhor e contra o seu povo, haveria de ser completamente destruída. Ele haveria de ser traído por aqueles que gozavam da sua paz, que comiam às suas custas o seu próprio pão. Quantas vezes isso não acontece conosco também? Colocamos a nossa confiança em homens, em pessoas, e pensamos, não precisamos de Deus. Eu já tenho este, já tenho aquele, que haverá de me dar paz, haverá de me dar segurança e confiança, e isso fala a respeito da soberba do homem, que pensa que o homem é a força do nosso braço e não Deus. O Senhor diz: a traição haverá de consumir a Edom. Mas não só a traição, mas também um embrutecimento. No verso 8, ele diz: não acontecerá naquele dia, verso 8, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom, e o entendimento do monte de Esaú. Meus irmãos, como falamos, Edom era conhecido como uma nação cheia de homens sábios. A sabedoria fazia parte da cultura daquela nação. Um dos amigos de Jó procurou consolá-lo. Veio de Temã, era um temanita, um edomita. Mas o Senhor diz que aquela sabedoria que eles cultivavam e se vangloriavam e construíram como a sua fortaleza e a sua confiança se tornaria em nada. O Senhor faria perecer os sábios de Edom. E onde estaria o entendimento do monte de Esaú? Não é assim, meus irmãos, que vemos também. O homem moderno tem grande arrogância, baseado na sua sabedoria e no conhecimento. A ciência diz, a ciência fala isso, a filosofia, o conhecimento, e usa para desprezar a sabedoria que vem do alto, a sabedoria encarnada, o Senhor Jesus Cristo. E o que vemos, certamente aconteceu isso com Edom, e vemos no nosso dia também, é que a sabedoria do homem tem levado o homem a cometer loucuras cada vez maiores, onde tem levado a sabedoria humana ao embrutecimento, à loucura, a todo tipo de proposta
completamente ensandecida, que vai trazer destruição ao próprio homem. Quando vemos todo tipo de proposta de redefinição de família, redefinição de gênero, redefinição de sexualidade, e dizem eles, tudo isso baseado na sabedoria, na ciência e no conhecimento, não é isso o embrutecimento do homem? O Senhor tornando a sabedoria do homem em loucura, em tolice. O Senhor fez isso com Edom. Que a sabedoria humana se tornou em loucura para com eles mesmos e persistiram na insistência do pecado. Que sabedoria é essa que rejeita a graça de Deus? Que sabedoria é essa que rejeita a bondade de Deus, a aliança com o Deus de Israel? Mas que persiste em dar murro em ponta de faca, em bater a cabeça na parede, insiste no pecado. Quantas vezes eu penso e olho para algumas famílias que eu conheço, que se dizem intelectuais. Famílias cheias de títulos acadêmicos, alguns professores universitários, porém a vida completamente destruída pelo pecado. Alguns tentando suicídio, outros vivendo 3, 4 casamentos, filhos na rua, porém intelectuais, cheios de sabedoria, insistindo no pecado, e não percebem com clareza que andam no caminho da destruição. E é isso que o Senhor fez com os edomitas. Transformou a sabedoria deles em loucura. Mas ele também diz e fala que seria o medo. Pelo medo ele haveria de trazer destruição aos edomitas no verso 9. Ele fala, os teus valentes, ó Temã, estarão atemorizados, para que do monte de Esaú seja cada um exterminado pela matança. Edomitas eram homens, a princípio, valentes. Homens de guerra. Mas o Senhor diz, eu lançarei pavor sobre o seu coração. E toda aquela coragem sumirá. Toda aquela valentia, toda aquela ousadia desaparecerá, se tornarão como meninos, medo de uma folha caindo. E não vemos isso hoje acontecendo também contra os rebeldes edomitas modernos, que se dizem valentes, mas que vivem com base em remédios antidepressivos, que têm medo do amanhã. Não sabe o que o amanhã trará. Vivem atemorizados, dependentes de substâncias, para que possam viver um dia após o outro. Mas continuam se apresentando como valentes e fortes. Não, eu não preciso de Deus, eu não preciso de Cristo, eu preciso do meu remédio para me sustentar, para que eu não venha a enlouquecer de pavor e de medo nessa vida. Meus irmãos, o Senhor tem destruído o homem por dentro pelo seu próprio pecado. A loucura do homem, o Senhor dá vazão e ele se autodestrói. Pela valentia do homem, o Senhor deixa, vá valente, e bate a cabeça na parede. Ele se autodestrói. Não é preciso que o Senhor faça muito para que ele derribe aqueles que fizeram os seus ninhos nas estrelas. O Senhor tem demonstrado que a ele pertence o poder. Mas de forma, meus irmãos, quanto mais e contundente, o Senhor fala a respeito, em último lugar, do pecado de Edom. A partir do verso de número 11. E fica caracterizado, meus irmãos, que o grande, verso 10, aliás, fica caracterizado que o grande pecado de Edom é justamente desprezar o povo de Deus. E aqui estão as boas novas para nós. No verso 10 ele diz, por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á a vergonha, e serás exterminado para sempre.
porque tem desprezado o meu povo, diz o Senhor. Mais para frente ele dirá isso. E fostes violento para com aqueles que eu amo, vocês serão exterminados e destruídos, diz o Senhor. Isso sem gozar da compaixão e da misericórdia de Deus. O pecado de Esaú, meus irmãos, de Edom, é de mexer com aqueles que o Senhor ama preciosamente. Que tipo de sentimento você teria como pai, como mãe, se um homem mau, com grande violência, maldade, abusasse do seu filho? Ou risse da sua calamidade? Ou colocasse o pé para tropeçar? Ou montasse emboscada com os amados que vieram das suas entranhas? Como você se sentiria contra estrupadores, violentos, assassinos, raptores de homens, que violentassem a sua própria família? O Senhor diz: eu sentiria e sinto profunda indignação contra com aqueles que mexem no meu povo. Sobretudo para com aqueles que eu estendi a bondade. Para com teu irmão, diz o Senhor. E foi esse o pecado de Esaú. No verso 12 o Senhor diz, e ele lista detalhadamente todo o pecado deles. E diz o que eles não deveriam ter feito. Ele diz no verso 12, tu não deverias, ou não devias ter olhado com prazer para o dia do teu irmão, o dia da sua calamidade. Nem ter se alegrado sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína. Nem ter falado de boca cheia no dia da angústia. Não devias ter entrado pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Tu não devias ter olhado com prazer para o seu mal no dia da sua calamidade, nem ter lançado mãos nos seus bens no dia da calamidade. Não devias ter parado nas encruzilhadas para exterminares o que escapassem, nem ter entregado os que lhe restassem no dia da angústia. Meus irmãos, Edom teve grande prazer na ruína do povo de Deus. E o que foi que o povo de Deus fez contra Edom? Absolutamente nada. Se os irmãos se lembram, na saída, no Êxodo, quando Israel estava peregrinando do Egito para a terra prometida, eles chegaram em Edom. E por meio de Moisés, o povo pediu apenas passagem. Deixa-nos passar pela sua terra. Não vamos pegar nada. Não vamos pegar nada nas suas plantações. Não vamos nem olhar para o lado, apenas queremos cruzar, porque está no nosso caminho. Edom disse: não. Não vai passar. Pediram novamente, quase que por favor, deixe-nos passar. Não iremos fazer nada. Edom desceu com armas para enfrentar Israel. O povo de Deus simplesmente deu a volta e prosseguiu o seu caminho. O Senhor, na sua bondade, disse na sua santa lei, em Deuteronômio 23, não aborrecerás o edomita, pois é teu irmão. O Senhor foi bondoso para com esse povo e diz: não moleste os edomitas. Eles têm uma história compartilhada com vocês. É teu irmão, tenha misericórdia deles. Não mexa com eles. Mas os edomitas mexeram com o povo de Deus. A troco de nada. Riram da sua miséria. Se juntaram àqueles que levaram tudo do povo de Deus. Lançaram mão dos seus bens. Exterminaram até mesmo aqueles que estavam escapando. Remanescente. Foram exterminados pelos edomitas. Meus irmãos, que grande pecado.
quando o Senhor estende a sua compaixão, estende a sua misericórdia, é longânimo para com os seus inimigos, e esses ainda assim, com mais rebeldia, crescem na sua soberba. Quantas vezes não vemos isso acontecer ainda hoje? Quando a troco de nada, somos perseguidos. Quando muitas vezes vivendo com toda a humildade, com toda a bondade, com toda a excelência, somos perseguidos como se fôssemos malfeitores. Recentemente eu vi a entrevista de um homem, foi um bombeiro nos Estados Unidos. Ele foi o primeiro bombeiro negro em uma determinada cidade. Os irmãos sabem que os Estados Unidos é um país extremamente racista na sua história. Ele foi o primeiro bombeiro negro. E ele obteve muitas conquistas para a corporação. Foi um homem que foi condecorado com muitas medalhas pelo seu serviço. E foi crescendo, a ocupar inclusive altos cargos no governo, de grande influência ligado à corporação dos bombeiros. E que nunca deu mau testemunho, nunca fez mal a ninguém. Mas era um homem crente. E que um belo dia ele escreveu para a sua igreja, pois ele era líder na sua igreja, ele escreveu um artigo sobre como ser um homem cristão, marido cristão, e fala da fidelidade conjugal, da pureza sexual, e alerta contra os pecados da imoralidade sexual, inclusive falando contra toda a agenda LGBT. E isso para distribuir na sua igreja. E alguém descobriu esse material. E todo esse homem que foi marcado por grande avanço na sociedade, na corporação, nunca fez mal a ninguém, porém avançou para que o preconceito racial fosse vencido no seu país, e naquela corporação foi destituído como um cachorro e forçado a se aposentar. Sair com a mão na frente, para trás, sem fazer nada. E é isso que acontece. E o consolo para esse homem, consolo para Israel, e o consolo para nós que vivemos situações talvez não tão dramáticas, mas situações semelhantes na nossa vida, quando somos perseguidos por conta da nossa fé, é que Deus destruirá os nossos inimigos. Se eles não se submeterem ao Senhor, não se arrependerem dos seus pecados, ao final a vitória estará conosco. E eu lhe pergunto em conclusão, quem é que haverá de executar essa sentença? Quem é que haverá de executar a vitória e destruir cabalmente os nossos inimigos? Meus irmãos, não é outro senão o Senhor Jesus Cristo. Quando Ele voltar outra vez, Ele não voltará com mansidão. Ele voltará com juízo para fazer exatamente isso. Interessante que Maria fala sobre isso no seu canto, quando estava grávida do Senhor Jesus e foi visitar a sua parente Isabel. Veja em Lucas. Lucas no capítulo 1. A partir do verso 46, Maria, mãe do Salvador, ela louva a Deus justamente por isso. Quando ela diz no verso 46, a minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegrou em Deus, o meu Salvador, porque contemplou na humildade a sua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome.
A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. E aí ela acrescenta: pois ele agiu com o seu braço valorosamente. Dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. E derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Maria sabia que o Senhor Jesus estava vindo para cumprir as promessas que Obadias estava falando, de sua forma cabal. Sim, Obadias falou com respeito a Edom e com respeito a Israel em um contexto específico, mas de forma cabal, de forma completa, o Senhor haveria de destruir os seus inimigos na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Isso faz parte da nossa esperança. Faz parte da nossa esperança de que o Senhor há de proclamar a sua vitória no último dia. E que estaremos do lado daqueles que são os vencedores, pois estamos do lado do poderoso de Israel, que dispersou o soberbo, destruiu o valente e despediu vazio os ricos da terra na sua soberba e na sua altivez. Essa é a esperança dos santos aperfeiçoados. Veja em Apocalipse. Apocalipse capítulo 6. Em Apocalipse capítulo 6, meus irmãos, nós temos a abertura dos selos, que diz respeito à progressão da história da redenção, culminando na grande volta do Senhor. E na abertura do quinto selo, a partir do verso de número 9, em Apocalipse 6, João teve a visão, diz o texto, debaixo do altar, ele viu as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. E o quinto selo revela o clamor deles. Veja, a partir do verso 10, clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca. Lhe disseram que repousassem, ainda por pouco tempo, até que também se completassem o número dos seus conservos e dos seus irmãos que iriam ser mortos, como igualmente eles foram. O Senhor diz àqueles: ainda outros precisam sofrer nas mãos dos inimigos do povo de Deus. Por isso eu ainda não executei a minha justiça. Os meus eleitos ainda não foram todos alcançados. Nem todos ainda sofreram como devem sofrer. Mas, meus irmãos, o sexto selo ainda haveria de se abrir. E no sexto selo é que nós vemos aquilo que ainda está para acontecer. No verso 12 de Apocalipse 6. Quando lemos que vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo. E sobreveio um grande terremoto. O sol se tornou negro, como saco de crina. A lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra. Aqueles que fizeram seus ninhos nas estrelas caíram. Como a figueira, continua a leitura, quando abalada pelo vento forte, deixa cair os seus figos verdes. O céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, podemos dizer, os edomitas que fazem a sua morada nos penhascos, os poderosos e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes.
E disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? O que era antes objeto de segurança, para fomentar a soberba daqueles homens, os montes, agora ele diz: cair sobre nós e nos destrua, pois não queremos experimentar a ira do Cordeiro. Quando Deus ama, Deus ama. Quando Deus se ira, Deus se ira. A boa nova para você hoje: edomita, rebelde contra o mas, contra a vontade do Senhor, que tem escolhido viver no seu pecado, que tem desprezado a vontade de Deus e a salvação que Ele providenciou em Jesus Cristo. A boa nova para você é que ainda há esperança. Ainda é possível se arrepender antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E é uma boa nova quando o Senhor anuncia a sua ira, para que possamos fugir da ira vindoura. Não como os fariseus na sua presunção, mas temendo a justiça de Deus pelos nossos próprios pecados. Que possamos correr para Cristo hoje, enquanto há esperança, e não desprezar a sua benignidade, a sua benevolência, pois Ele voltará outra vez e será breve. E quando voltar, os seus santos serão redimidos, serão justificados, e reinarão com Ele em tronos. E nos ajuntaremos com Ele, para julgar até mesmo os anjos e os nossos inimigos. E você, crente que é perseguido, anime-se em Deus. Apocalipse é o livro das consolações, é conhecido assim. Abdias falou para consolar o povo de Deus na sua calamidade e tristeza. Console-se, sabendo que o Senhor é justo juiz, e Ele julgará a terra com equidade. E fortaleça-se em Deus. Que o Senhor nos abençoe. Não esquece não de cooperar com o canal, se inscrevendo e marcando o sininho e dando seu joinha, tá certo? Aproveita logo e escolhe alguns vídeos aqui da tela para você acompanhar e continuar aí aproveitando o conteúdo do canal.